Esta reportagem é para milhões de passageiros de ônibus. Um alerta importante, um serviço importante. É possível reclamar quando este serviço não é bem prestado. Um promotor de justiça de São Paulo criou um canal na internet em que as pessoas podem falar diretamente com o Ministério Público sobre o assunto. Uma empresa já deixou de operar depois das denúncias, como mostra a repórter Elaine Cortes. Vamos ver. Eles carregam a gente assim como se estivesse carregando animal, para não dizer coisas piores, tá? O dia que você depende do ônibus, você não tem um ônibus no horário, você é tratado como animal porque o ônibus já vem cheio, o pessoal não tem nenhum respeito. O que os passageiros dizem está documentado. Foi exatamente assim que começou uma ação civil pública contra o consórcio Leste 4. Uma das empresas do grupo está sendo acusada de provocar prejuízo coletivo. Ela tinha 198 trólebus circulando pela capital paulista e foi pressionada a deixar de prestar o serviço. A Aviação Himalaia operava 44 linhas de ônibus municipais e transportava, em média, quase 3 milhões de pessoas por mês entre a Zona Leste e a área central da cidade, até que os passageiros pediram mudanças. Superlotação, atrasos, ônibus em péssimo estado de conservação, falta de higiene no interior dos veículos, direção perigosa. Tudo isso chegou ao Ministério Público e a promotoria decidiu investigar parte do transporte público de São Paulo e conseguiu isso com a ajuda da internet. Desconfiado do que via nas ruas, este promotor teve a ideia de criar um canal direto entre o Ministério Público e o passageiro. Nem adianta a SP Trans ou a empresa dizer que melhorou, porque eu tenho um fiscal lá que vai pegar aquela linha todos os dias. Então é ele que eu vou ouvir, ele é que vai me dizer se melhorou ou não. Quase 300 mil pessoas já acessaram o blog do ônibus. Baseado nos mais de 4 mil comentários, o promotor investigou cada reclamação e percebeu que a maioria estava insatisfeita com o consórcio Leste 4, que tem a concessão para transportar a região mais populosa do município. A gente paga, é barata a passagem, mas de qualquer forma a gente paga. Então acho que ele devia ter um pouco mais de respeito pelos passageiros. O contrato de 10 anos com a Prefeitura de São Paulo foi firmado em 2002 no valor de 1 bilhão e 592 milhões de reais. Primeiro que é caro, né? Sem contar que é muita gente para um ônibus só, né? Tem horas que eles estão lotados e eles param mesmo assim para estar pegando pessoas. Eu acho isso um absurdo. A fiscalização confirmou. A empresa não obedecia a embarques e desembarques, descumpria a programação das partidas, alterava o itinerário e alguns motoristas ainda apresentavam sinais de embriaguez durante o serviço, fumavam dentro do ônibus e destratavam principalmente os idosos. Eles dão cada brecada que, olha, não sei, eu falo, os ônibus são muito ruins ou os motoristas, porque não é possível. As brecadas que dão e as saídas que a gente... Outro dia, minha amiga, o ônibus deu uma saída tão rápida que ela foi se batendo até o final do ônibus. Dona Irene depende do ônibus para se locomover há 50 anos. Seu Plínio também tem mais de 70 e percebe o mesmo descaso. Eles são mal educados. Falta conscientizar eles que a população está envelhecendo e tem que mudar o tratamento. Nem as crianças escapavam dos maus tratos. Mulheres e homens que se sentiam mais do que desrespeitados. Se sente humilhado. O passageiro vai para um lado, para o outro, né? Assim, como se fosse, como é que fala? Como se você estivesse dando um notificador, né? Trabalhadores que chegam moídos no serviço e não voltam diferentes para casa. Esse transporte nosso é um lixo. Eu vou em pé e volto em pé, 3h30. Eu paro, pego 5h30 todo dia essa luta. E como se não bastasse tudo isso, eles ainda dividiam um espaço apertado que sobrava com ratos e baratas. Baratinhas subindo pelos bancos, entre os bancos. Precisa dar uma melhoradinha, né? Bastante até, né? O motorista não nega. Faz tempo que não é detetizado isso aí. E aparece mesmo? No verão, no sol,
Parece alguma coisa aí. A promotoria não pediu a revogação da concessão da empresa, mas a fiscalização foi tão intensa que a empresa preferiu se retirar. Foram quase 6.000 multas em 2010 e perto de 7.000 só no primeiro semestre deste ano. A Himalaia poderá ter que pagar uma indenização pedida pela promotoria de 30 milhões de reais. O dinheiro vai para um fundo voltado para interesses coletivos. Um exemplo de aplicação é a recuperação de São Luís do Paraitinga, no Vale do Paraíba. A praça da cidade histórica, inundada por uma enchente, foi reconstruída com esses recursos. Os passageiros aprovam a iniciativa da promotoria. Porque se os políticos não tomam jeito, alguém tem que olhar pelo cidadão, né? Pelo povo, senão fica difícil. Mas se preocupam com a troca das empresas. Tem que tirar e colocar alguma coisa para ajudar o povo, senão também não adianta. Quem assumiu o transporte foi o Grupo Ruas, que já controla mais da metade dos ônibus das viações paulistanas. O medo da população agora é do monopólio. E a expectativa é pela troca dos trólebus. Dos 140 veículos elétricos mais modernos prometidos, apenas 12 foram entregues. A prefeitura afirmou que 128 novos carros devem entrar em circulação ainda este mês. A promotoria está de olho no transporte público e na gestão dele, que é da prefeitura. Se os problemas constatados forem encobertos, ela poderá ser acusada de improbidade administrativa. Todas estão sendo investigadas, mas as que estão mais próximas de sofrer ou uma ação ou uma ação por parte do município de São Paulo é o consórcio Leste 4. Todas as denúncias que chegam ao blog do ônibus são lidas e apuradas. O problema é que muita gente ainda não sabe que o site existe. Já ouviu falar do blog do ônibus? Não. Tô vendo você falar agora. Nunca ouvi falar. Às vezes a gente tenta fazer uma reclamação, mas não sabe para onde fazer uma reclamação. A gente liga em alguns números que tem numa condução e a gente não somos atendidos. Então, anote aí, www.onibus.blog.br. O blog é o caminho do passageiro até o Ministério Público, um site que ajuda a promotoria a defender muitos direitos do cidadão assegurados por lei. Direito constitucional à saúde, direito constitucional ao lazer, direito constitucional à educação, por exemplo. Só que nenhum desses direitos constitucionais ele pode ser cumprido, pode ser exercido, se não houver o direito constitucional ao transporte.